Olá pessoal, meu nome é Giovana, eu sou residente do terceiro ano de pediatria do Hospital Infantil João Paulo II e atualmente no estágio de neonatologia do Júlia Kubitschek. Hoje eu vou apresentar uma revisão sistemática com o tema anestesia materna deve atrasar a amamentação? O artigo utilizado foi esse, publicado na Revista Brasileira de Anestesiologia em 2019. Vamos começar falando dos benefícios, né, da amamentação. Então, a amamentação tem benefícios para o binômio mãe e filho. Para a criança, ela protege contra várias doenças e complicações infecciosas, reduz mortalidade infantil e melhora o desenvolvimento neurológico e previne doenças como asma, diabetes e obesidade. Para a mãe, reduz risco de câncer de mama, ovário, diabetes tipo 2 e depressão pós-parto. Qual que é a relevância, né, de sabermos um pouco do tema? Algumas mães lactantes, né, é frequente que elas precisem, né, ser submetidas à anestesia geral ou raquianestesia, e muitas vezes, devido à falta de informação, elas acabam interrompendo a amamentação pelo risco de exposição do bebê amamentado aos anestésicos administrados. Na maioria das vezes, essa transferência de medicamento por leite materno, ele é insignificante e os riscos para o recém-nascido, eles são mínimos. Então, interromper a amamentação, ele pode ser mais prejudicial para a criança do que a ingestão de pequenas quantidades de anestésicos. Porém, os dados que a gente tem disponíveis são limitados porque as pesquisas sobre essa transferência dos anestésicos para o leite materno em humanos é rara devido às implicações éticas de estudo com mães e bebês. Então, o objetivo do artigo é desenvolver alguma consideração com base na literatura disponível, né, e encorajar novas pesquisas para expandir o conhecimento atual. Com relação aos métodos, foram incluídos 50 estudos, né, dentre eles revisões, estudos prospectivos, observacionais retrospectivos, ensaios clínicos randomizados, caso controle, uma pesquisa em website. Existem alguns índices utilizados para avaliar essa magnitude do risco de exposição neonatal a fármaco do plasma materno. Dentre eles, tem a razão leite e plasma materno, que é uma razão entre a concentração do medicamento no leite e a concentração do medicamento no plasma. Quando ela é menor que 1, aconselha-se prosseguir com a amamentação, porque não teria risco. E o índice de exposição do lactente seria a relação dose-peso do lactente e dose-peso da mãe, que avalia uma dose acumulada da medicação. Então, a maioria, né, o artigo fala que a maioria dos anestésicos ela é segura para a mãe que amamenta e oferece baixo risco para o recém-nascido amamentar. Existem alguns fatores que afetam essa excreção de medicamento no leite, né, dentre eles a concentração plasmática materna, a ligação às proteínas ionizadas do fármaco, lipossolubilidade, solubilidade em água, peso molecular do fármaco e presença de metabólitos ativos. E a suscetibilidade do neonato também ao medicamento vai depender da dose que a mãe usou e da duração do tratamento, da frequência, né, das mamadas, do volume do leite consumido e também da biodisponibilidade, meia-vida do medicamento e maturidade do bebê. A gente sabe que os prematuros eles são mais suscetíveis a efeitos adversos das medicações. Então, quais foram os resultados que o artigo chegou com relação a cada classe de anestésico? Os benzodiazepínicos, por exemplo, como o diazepam, ele tem a característica de ser lipossolúvel, não ionizado. Isso faz com que ele atravesse facilmente a barreira biológica. Tem uma meia-vida longa, de 20 a 50 horas em adultos, e isso em neonatos pode ser maior. E a razão dele de concentração do leite e plasma varia de 0,1 a 0,58. Então, a quantidade e também a quantidade de diazepam e seu metabólito ativo no soro, no leite materno e no soro, ele vai depender tanto da metabolização, tanto da mãe quanto do bebê. Se eles forem mal metabolizadores, a quantidade vai ser maior. E eles chegaram à conclusão de que o diazepam, mesmo em dose única, ele deve ser evitado devido aos efeitos adversos no recém-nascido. Quanto ao midazolam, ele tem uma meia-vida mais curta, de 2 a 5 horas em adulto, e tem uma baixa passagem para o leite materno. Então, é improvável que a amamentação após uma única dose de midazolam cause danos no recém-nascido, principalmente se for amamentado mais de 4 horas após a administração. A longo prazo, os efeitos da administração do midazolam EV ou oral não foram documentados pelos estudos, mas podem ser preocupantes. Apesar disso, o midazolam foi considerado seguro quando administrado em dose única.
Quanto aos hipnóticos, o tiopental, ele tem uma meia-vida longa, só que apesar de cerca de 8 a 11 horas em adulto, mas apesar disso, a transferência para o leite ela foi considerada insignificante. A razão dele, da concentração do leite plasma, é menor que 1. Então, doses típicas dele para indução de anestesia, ela não deve atrasar a amamentação. Quanto ao Propofol, apesar de ter uma meia-vida curta, ele pode circular por um tempo maior no organismo. Ele pode chegar também a ter uma meia-vida mais longa de até 63 horas. Isso porque ele pode acontecer uma redistribuição a partir de compartimentos mais profundos. Apesar disso, ele é rapidamente depurado, tanto da circulação materna quanto neonatal, e parece não ter efeitos adversos em lactentes. Numa dose única, ele foi considerado inócuo para o RN em aleitamento. Só que, em relação à infusão contínua, outros estudos são necessários para poder chegar a alguma conclusão. Com relação ao etomidato, também são os resultados disponíveis, os dados disponíveis são limitados, só que os estudos que tem, eles concluíram que ele é rapidamente depurado do colostro e, portanto, ele pode ser usado em mães lactantes. A ketamina também não foram encontradas publicações de estudos em humanos referente a essa transferência para o leite materno, e mais estudos são necessários para garantir a segurança. Então, o artigo chegou à conclusão de que o Propofol, o tiopental e o etomidato, eles parecem ser seguros para as mães lactantes, quanto também administrado em dose única na indução anestésica. Os alfa-2 agonistas, o Precedex, né, ele é uma opção analgésica utilizada em relação aos opioides benzodiazepínicos nas cesarianas. No rótulo da medicação, recomenda cautela quando o medicamento é administrado a mães que amamentam. Mas também os estudos chegaram à conclusão de que ele parece ser seguro se a amamentação começar 24 horas após a suspensão da medicação. Os anestésicos inalatórios, existem poucos estudos também que falam sobre a exposição, né, das mães que amamentam e a relação com o lactente. O alotano e o gás xenônio parece ser seguro, porque a sua concentração no leite ela foi considerada insignificante. O isoflurano, enflurano, sevoflurano e desflurano, o risco foi considerado baixo pelo perfil farmacocinético deles, eles têm uma baixa solubilidade e rápida excreção e baixa biodisponibilidade oral. O óxido nitroso tem evidências de que fala que ele tem um potencial de causar efeitos positivos sobre a experiência psicossocial de mulheres no trabalho de parto e também no sucesso da amamentação. A neostigmina, né, o agente de reversão, tem uma meia-vida curta e ela é rapidamente removida do plasma após ser administrada. Então, ela é segura para lactantes quando usada em altas doses para tratamento de miastenia graves e, devido a isso, eles inferiram que as pequenas doses também poderiam ser usadas na anestesia sem oferecer risco para as crianças amamentadas. O Sugamadex não foram encontrados estudos publicados, provavelmente por ser um fármaco mais novo, e mais pesquisas são necessárias em relação à segurança. A morfina, ela tem uma meia-vida de 2 a 3 horas em adulto e pode chegar a ter 16 horas em recém-nascidos. Ela é transferida por leite materno em pequena quantidade e a biodisponibilidade oral dela também é baixa, de cerca de 30%. Então, a maioria dos autores concordaram que ela, em dose única, ela é considerada segura para a amamentação. Com relação ao fentanil, a amamentação também foi considerada segura após a administração de dose única. Não foram encontradas informações a respeito de múltiplas doses ou na infusão contínua. E não foram observados efeitos adversos em recém-nascidos após a administração do fentanil peridural. O alfentanil e o sulfentanil tem rápida depuração do plasma, e isso pressupõe, né, que seja improvável que baixas doses maternas causem danos significativos aos lactentes. O remifentanil, não foram encontrados dados publicados sobre a administração e a influência no recém-nascido amamentado, mas devido à sua propriedade farmacocinética, né, tem uma meia-vida curta de menos de 10 minutos, ele pode ser considerado seguro para mães que amamentam. A meperidina, ela tem uma meia-vida longa em adultos e em neonatos, pode chegar a 63 horas nos neonatos, e embora esses efeitos colaterais em neonatos não tenham sido demonstrados após tratamento materno com únicas doses, tem relatos de depressão respiratória neonatal e depressão neurocomportamental. Então, com relação aos opioides, exceto a meperidina, os demais, eles foram considerados
seguros quando administrados em dose única. Os anestésicos locais, como a lidocaína, bupivacaína e levobupivacaína, também parece ser seguro para a mãe que amamenta quando administrada em dose única. E mesmo a lidocaína, quando administrada em doses máximas antiarrítmicas para a mãe, ele também foi considerado seguro. A ropivacaína, os dados são limitados quanto à transferência para o leite materno, mas não tem relatos de efeitos adversos em crianças amamentadas após anestesia materna por via peridural. Os relaxantes musculares, também não tem estudos publicados sobre a transferência de relaxantes para o leite da mãe. O que se sabe é que, diante das propriedades farmacocinéticas, a succinilcolina, por exemplo, ela é rapidamente metabolizada, tem meia-vida de eliminação curta, de 3 a 5 minutos, então a excreção no leite materno foi considerada desprezível. O rocurônio, pancurônio, vecurônio, atracuro e cisa, ele tem baixa solubilidade lipídica e não atravessa facilmente as membranas biológicas. Por conta dessas propriedades, eles são teoricamente seguros para bebês amamentados. Então, a conclusão que o artigo chegou é que a amamentação ela é extremamente importante, né, para o desenvolvimento da criança, então ela deve ser incentivada. A transferência dos agentes anestésicos mais comum para o leite, ela é muito pequena quando usada numa dose única, então os riscos para o lactente sadio são insignificantes e a amamentação ela não deve ser interrompida. Agora, com relação às altas doses e doses repetidas de medicamentos, isso aumenta significativamente o risco de eventos adversos em recém-nascido e deve ser feita uma análise individual de cada paciente entre anestesista e pediatra para avaliar os riscos e benefícios. A gente sabe também que os prematuros e bebês com comorbidade, eles são mais suscetíveis a desenvolver efeitos colaterais. Então, em todas essas situações, a mãe deve ser bem informada sobre os benefícios da terapia escolhida e seu impacto na amamentação. Algumas considerações finais que eu cheguei, né, na leitura do artigo é o seguinte, que é importante avaliar o risco-benefício do uso dos anestésicos em lactentes para o binômio mãe e filho e para a tomada de decisão final. E a importância de informar as mães também a respeito dos riscos e benefícios e promover uma decisão compartilhada. E a possibilidade, em casos de cirurgias eletivas, da oferta de leite materno previamente ordenhado ao recém-nascido. Obrigada.